Você sabe como calcular os custos de um trabalho? Sabe como definir equipamento e equipe necessário para poder executar esse trabalho? Pois é, para responder a essas e outras questões é que existe o briefing. Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o briefing. O briefing é um documento, uma imagem, um e-mail com um resumo das principais informações para a execução de um trabalho. É a partir do briefing que a gente vai conseguir gerar um orçamento. E através dele a gente calcula os custos de produção e o cachê para a execução desse projeto. Quanto mais informações, melhor para o fotógrafo calcular e planejar a execução desse trabalho. Precisamos ter em mente sempre que a fotografia publicitária é uma encomenda, que tem um objetivo bem definido. Nem sempre há espaço para a criação do fotógrafo, tendo em vista que o processo de concepção de imagem já aconteceu na agência de publicidade, cabendo ao fotógrafo materializar a ideia aprovada pelo cliente. O briefing pode ser passado de três formas: verbalmente através de uma ligação, por escrito através de um e-mail ou visualmente através de um layout ilustrado. A ligação é interessante porque você pode perguntar ao produtor gráfico, que é o profissional da agência responsável pelos orçamentos de fotografia, mais detalhes sobre aquela produção fotográfica. Além disso, você pode expor possíveis dificuldades de maneira a justificar o valor que você vai cobrar posteriormente no orçamento. Nesse sentido, você tira as dúvidas na hora e poderá enviar um orçamento melhor e com mais detalhes. Quando o brief vem por e-mail, normalmente as informações serão mais resumidas. E se for um tipo de trabalho que você executa com frequência, não haverá muitas dúvidas para você elaborar o orçamento. Porém, em trabalhos com detalhes específicos, provavelmente será necessário que você ligue para o produtor gráfico e tire algumas dúvidas antes de passar o orçamento, para que depois você não se arrependa de ter cobrado um valor muito barato ou caro demais, fazendo com que o cliente desista de produzir com você. Quando a agência de publicidade ou o estúdio de design envia um layout com uma imagem de referência, o processo fica muito mais fácil, porque ela representa aquilo que precisa ser executado, e isso facilita os cálculos dos custos de produção. É claro que durante a execução do trabalho, você pode e deve fazer sugestões de enquadramento e luz, mas com layout em mão, a regra é: execute a foto conforme o layout. Afinal de contas, é isso que o seu cliente espera de você. E o que você fizer a mais é bônus. Considerando essas três possibilidades, vamos ver agora alguns exemplos. Como as ligações telefônicas muitas vezes se perdem na memória, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um briefing recebido por e-mail e outro em imagens. Então vejamos o exemplo aqui de um briefing recebido por e-mail. Acompanha comigo. Gésion, boa tarde. Preciso orçar uma produção fotográfica para uma loja de calçados, incluindo cachê de uma modelo tipo A, uma locação casa com um jardim bonito, condomínio fechado, cabelo, maquiagem, 4 figurinos, tratamento e recorte de 4 fotos, catering, BV de 10%. Qualquer dúvida me avise. Obrigado. Então, nesse briefing resumido, a gente consegue identificar algumas coisas para a gente poder montar o nosso orçamento. Então, a gente vai ter uma locação, tem uma referência, condomínio fechado, para que seja uma casa bonita, bem cuidada, com um jardim bacana. Ele fala de uma modelo, que é tipo A, então uma modelo que a gente vai chamar de primeira linha, uma modelo que realmente tem a cara de modelo, porque muitas vezes numa produção fotográfica publicitária a gente trabalha com pessoas que são, que a gente pode dizer, mais parecidas com as pessoas normais, não são só pessoas super lindas, maravilhosas, né? Então tem muitas pessoas que têm características que são características reconhecíveis na maioria das pessoas. Nesse caso ele está pedindo uma modelo que realmente tenha cara de modelo, que seja bonita, né? É isso que ele diz como modelo tipo A. Então a gente vai precisar de um maquiador, um cabeleireiro para cuidar dessa modelo, né? Acompanhar toda a produção. A gente vai ter 4 figurinos, que deixa claro, mas não dá referência para a gente de como deve ser esses figurinos, né? Assim como essa casa fala de condomínio fechado, mas não dá muitas características desse jardim bonito, né? Não fala se, por exemplo, pode ter piscina, se deve ter piscina, né? Se deve ter árvores grandes ou árvores menores. Então o figurino também não dá detalhes, né? O catering é a alimentação para a equipe, né? Então ele espera que tenha um lanche para modelo, para o cliente, né? E é lógico, a gente compra mais para a equipe também, mas quando ele coloca o catering, justamente é pensando no cliente, né? Porque muitas vezes vai a agência e também vai o cliente da agência, que é o cliente final. Então esse lanche normalmente é para atender esse pessoal, né?
O BV, que é o bônus de veiculação, que é a comissão que a agência recebe por indicar o serviço para a gente. A gente depois vai ter uma aula falando só sobre isso, tá joia? E ele também indica nesse briefing que serão utilizadas 4 fotos, né? Então, basicamente, uma de cada figurino que a gente deve fazer a edição para que eles utilizem na campanha. Então, ele traz essas informações e nada mais. Ele não fala se a modelo, por exemplo, deve ser loira, morena, chinesa. Ele tem coisas que estão bem abertas e a gente muitas vezes vai precisar ligar para poder saber. Ele não fala nada sobre a pose das modelos, se é em pé, se é sentado, se é de lado, o que deve destacar. Mas ele já dá uma referência para aquilo que a gente precisa orçar, que é a locação, a modelo, o figurino, né, o maquiador e o cabeleireiro, né? Já dá para estipular o tempo para essa produção. Então essa produção foi uma produção que a gente gastou uma diária, nem gastou na verdade uma diária completa, a gente gastou em torno de 6 horas para poder fazer essa produção. Então com essas informações básicas, apesar de não ter referência de como as imagens deveriam ser produzidas, ela foi suficiente para poder calcular os custos de produção e acabou permitindo que durante a produção fotográfica eu conseguisse criar. Então eu tive que chegar lá, avaliar o local, depois de aprovada a locação, a gente mandou as fotos, selecionar os melhores lugares que eu considerei naquele jardim, que no final das contas não foi nem uma casa num condomínio fechado, e sim uma chácara, que tinha um jardim muito mais amplo. E aí eu consegui selecionar vários lugares interessantes dentro daquele jardim, e cada figurino desse, que eram 4, eu fotografei em pelo menos 2 lugares, para que eles tivessem opções para então escolher as fotos que ficaram melhores. O mesmo figurino em 2 locações, né, em 2 sets diferentes no caso, para que então o cliente escolhesse a foto que ficou melhor para colocar no material. E às vezes você pode até ligar para a agência e questionar esses detalhes, como por exemplo, ótimo, é uma modelo tipo, mas que tom de pele? Você quer uma loira, você quer uma morena? Como é que deve ser essa casa? Como é que é esse figurino? É uma roupa mais ousada, é uma roupa mais moderna, mais colorida, florida, uma roupa em tons mais pastéis? Mas muitas vezes a agência ainda não tem isso definido, porque ela está fazendo uma proposta de trabalho para o cliente dela. E como é uma proposta de trabalho, ela ainda não sabe se vai ser executado, então ela está pedindo um orçamento para poder apresentar para o cliente a proposta, e se eles aprovarem, aí sim eles vão definir esses detalhes. Então muitas vezes não precisa ficar tão preocupado com esses detalhes. Preocupe com os detalhes que vão gerar custos extras, porque esses detalhes provavelmente serão definidos depois numa reunião de pré-produção, quando o seu orçamento for aprovado. No final das contas, os itens colocados no orçamento seguiram a mesma ordem que foram apresentadas no briefing, e considerando uma certa margem de negociação. Porém, durante a seleção da modelo, o cliente escolheu uma que tinha um cachê superior ao que a gente tinha cotado anteriormente. A gente precisou sentar, discutir e reajustar. A gente acabou não fechando com aquela modelo que o cliente tinha selecionado por causa do cachê muito mais caro, porém a gente apresentou novas opções para o cliente para que ele pudesse escolher uma que estava dentro do valor estipulado no orçamento. O resultado você confere nas fotos que a gente vai te mostrar a seguir. Então nesse material foram selecionadas as 4 fotos que foram solicitadas no orçamento pelo cliente, e as fotos foram selecionadas principalmente por apresentarem mais destaque para o calçado. Afinal de contas, é uma loja de calçados e é isso que ela gostaria de destacar. Então, uma foto da capa, onde a gente vê a sandália, um destaque em fundo desfocado, e essa era uma das intenções do trabalho, justamente destacar a modelo e o calçado, e não tanto o fundo. Dentro do catálogo, a gente vê texturas diferentes, cada foto ela foi produzida numa textura que é diferente uma da outra, onde figurino, calçado e fundo tem uma combinação, existe uma harmonia entre as imagens. Na terceira foto, por exemplo, a gente vê uma sandália com um fundo marrom levemente claro, que faz com que a sandália dourada se destaque um pouco mais. E na última foto, a gente vê um tablado que na verdade não estava naquele local, foi colocado ali propositalmente para que o pé e a sandália da modelo tivessem mais destaques no momento da fotografia. Nesse outro caso, a agência enviou um layout que já havia sido aprovado pelo cliente. Temos uma barbearia onde 3 barbeiros atendem a um cliente ao mesmo tempo.
Então, pela imagem, vemos a necessidade de uma locação, 4 personagens, figurinos e acessórios específicos. Portanto, basta você fazer um levantamento de tudo que está aparecendo nessa imagem para calcular o seu custo de produção e, consequentemente, o valor para a execução desse trabalho. Como você vê, no nosso orçamento inicial seriam 2 locações e 8 personagens. Porém, houve ajustes durante esse processo de orçamento e acabou que a gente fez apenas uma locação, a barbearia, e 4 personagens. Confira agora o resultado. Foram feitas mais de uma centena de fotos com pequenas variações no ângulo e na luz, e essa foi a escolhida pelo cliente. Essa imagem sofreu pouquíssimos retoques, porque o cliente acompanhou o processo de produção e os ajustes foram feitos no set, diminuindo bastante o nosso trabalho de pós-produção. Para fechar, lembro você que uma reunião de pré-produção é fundamental para que você possa entender melhor o briefing. Porém, ela normalmente só acontece depois que o seu orçamento foi aprovado. E se houverem ajustes durante a reunião de pré-produção, não se preocupe, sempre é possível negociar antes da produção, porque pode acontecer do seu cliente querer aumentar um personagem, um número de produtos, mudar a locação, não tem problema. O cliente não gosta, obviamente, de mudar custos, mas ele entende que muitas vezes ele não foi tão claro no briefing e que é necessário fazer um ajuste ali antes de chegar no dia da produção. E no nosso próximo vídeo, eu vou falar para você sobre orçamento. Eu vou te dar umas dicas bem legais, como você calcular o seu custo de produção e calcular o valor da sua hora de trabalho, hein? Não perca! E aí, gostou do nosso vídeo? Então dê um like e se inscreva para poder receber as notificações do nosso canal. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e deixe seu comentário sobre o vídeo com sugestões do que você gostaria de assistir no nosso canal. Um abraço e até a próxima!